Nesse vídeo eu vou te contar por que o Santos não ganhou do Avaí. Vou comentar um pouco a coletiva do Carille. E no final, fica até o final, tem duas bombas. Dois jogadores que receberam propostas para sair do Santos. Aguarda só a vinheta, é rapidinho e eu já volto. Então, bom dia, meu nome é Messias, painel Santista. Primeiro eu quero agradecer a mais de 763 pessoas que fazem parte desse canal. Ontem eu fiz uma live, entrei ao vivo, 1 hora de transmissão, 1 hora e 20 minutos de transmissão, onde eu entrevistei vários jornalistas, entrevistei inclusive o gerente de comunicação do Santos, o Márcio Calves. Nesse ao vivo eu consegui 18 novos inscritos, então foi muito legal mesmo, que eu compartilhando essa 1 hora com vocês, onde eu mostrei praticamente todos os bastidores ao redor da Vila Belmiro. Entrevistei Ricardo Martins, Felipe Camargo, o Luciano Silva Panda, o Oshiro do Oriente Santista, o Domingos, o zagueiro Domingos, entrevistei muita gente. Depois, é nesse vídeo que vai aparecer aqui no quadradinho, depois dá uma olhada lá, é 1 hora e pouco, mas se você colocar numa velocidade rápida, dá pra você acompanhar legal, tá bom? Mas vamos ao jogo. O jogo já começou meio estranho, né? Porque o primeiro lance de perigo foi do Avaí, com o Wagner Love, o artilheiro do amor, que ele não chutou com força. E logo em seguida um passe, né? Porque foi um passe do Schmidt, né? Que ele foi dar um passe pro Jair. A bola foi muito curta, o Wagner Love, o atacante do Avaí, acho que foi o que fez o gol, recuperou a bola, tocou no Wagner Love, ele chutou de esquerda, mas para fora, a esquerda do brasão. O Santos até aquele momento não ameaçava o goleiro do Avaí, né? Que no primeiro tempo não fez grandes defesas. No primeiro tempo o Santos cruzava muita bola na área, só ficava circulando a entrada da área, mas de pouca efetividade. E como nada que está ruim não possa piorar, num lance até estranho, né? Porque ele não é canhoto, ele foi chutar com a perna direita, a bola bateu na zaga, voltou e ele chutou com a esquerda, mas com uma felicidade que... tem coisas que parece que só acontecem com o Santos, né? Lembra aqueles 2 golaços, né, do jogador do Botafogo, naquele jogo em Londrina? Até hoje ele nunca mais fez nenhum gol igual aquele. E ontem a gente tomou esse gol do jogador do Avaí. Veio o segundo tempo, o Santos veio bem melhor, tá pressionando mais em 3, 4 oportunidades, conseguiu dar trabalho pro goleiro do Avaí. Até que teve teve uma cabeçada do Furt, que ele espalmou maravilhosamente bem, até que teve o lance do pênalti aos 16 minutos do segundo tempo. Pênalti claro, né? Não sei porque que o Daronco não deu em campo, mas o VAR corrigiu o erro. E aí o Guilherme foi bater. Eu sei que o Guilherme é o batedor oficial, porque o Carille definiu. Eu só não sei por quê. Porque não é o primeiro tempo, pênalti que o Guilherme perde. Por que não o Furt, que tem uma batida mais seca, mais forte, não tenta fazer gracinha, vamos usar o termo assim. Não que o Guilherme quis fazer uma gracinha, mas ele é um pênalti que ele bate, sabe, forte, alto no meio do gol ou na ponta e acabou. 1-0, o Santos empataria aquele jogo e teria grande chance de até virar, porque aí inflamando a torcida. Mas infelizmente o Guilherme bateu muito mal no meio do gol, o goleiro do Avaí defendeu. Daí pra frente parece que o Santos murchou, o Avaí se incorporou mais e o Santos não conseguiu, mesmo com as mudanças do Carille. E vou falar pra vocês, as mudanças que ele fez eu faria, tá? Ele botou o Alejandro, botou o Billy Arce, botou o Pedrinho, tá? Botou o Rainer para dar mais força ofensiva e segurou mais o Escobar. Depois botou o Bassa porque o Jair sentiu uma cãibra, foi mais uma substituição 6 por meia dúzia. Então ele fez o que dava. Mas infelizmente amargamos a primeira derrota pro Avaí na Vila Belmiro em campeonatos brasileiros e perdemos aquela sequência de 10 partidas sem
vitória. Mas assim, o jogo em si, o estilo de jogo em si, o time em campo, não foi muito diferente dos outros jogos. Só que a bola dessa vez não entrou. Né? Eles não criaram oportunidades e as que criaram, a bola não entrou. Né? Mas não teve assim muito nada de diferente. O Anderson Moreira, o treinador aí, fez o que qualquer treinador que enfrenta o Santos faz. Poluiu o meio-campo, e jogou um time para cima, marcando a saída de bola e um time rápido na recomposição e rápido no contra-ataque. Ele mesmo no campo, o repórter na transmissão falou que o Anderson Moreira estava falando que o time era lento, o time do Santos era lento na recomposição, então que era para o Avaí ir para cima mesmo quando recuperasse a bola. E deu na vitória, a segunda vitória seguida do Avaí depois que assumiu o Anderson Moreira. E, né, a derrota fez com que o Santos, com a vitória do Mirassol, lá no Ceará, 2-1, o Santos agora amarga a segunda posição do Campeonato Brasileiro, podendo até cair para terceiro, né, dependendo dos resultados do Sport Recife. Bom, o que dizer para as mais de 13.500 pessoas que estavam na Vila Belmiro? Vamos ter calma, nós vamos subir, mas não vai ser fácil, vai ser aos trancos e barrancos, mas a gente vai subir. Coletiva. Primeira pergunta do Fará, ele perguntou sobre o Carille, se o Carille esperava o Avaí dessa forma, o Carille disse que sim, né, mas que o Carille não esperava que o Santos fosse tão lento, jogasse tão mal como jogou. Felipe Camargo questionou se o Santos tinha jogado de salto alto. Ele usou esse termo, salto alto, que é o termo que a torcida utiliza, né? O Carille falou que não, óbvio, também não falaria, mas continuou com a mesma tecla que o Santos jogou mal, foi lento, não criou nada, um time que só jogou para trás. Mas assim, quem manda, né, jogar para trás? Esse não é um time que é treinado para ir para cima dos outros times, é um time para jogar reativamente. Esperou o Avaí não veio para cima. Se o jogo fosse na ressacada, talvez fosse, mas aqui na Vila não veio para cima, né? A Vila, inclusive, né, ontem foi a estreia do nome Vila Viva a Sorte. Só que a sorte não foi do Santos, né? A sorte foi pro Avaí. O Giovanni Afonso do Varanda, ele perguntou sobre o Júlio Furti, se ele estava mal fisicamente. E o Carille falou que não havia nenhum problema de ordem física. O Furti está jogando mal. E o meio-campo do Santos não alimenta, né? Que foi, inclusive, a pergunta do Pedro Larroca, que ele perguntou sobre o meio-campo e perguntou sobre a continuidade do time, né? O fraco desempenho, e que o Santos só tinha tinha feito 48 cruzamentos, nem nada produtivo, que não era problema do meio-campo essa criação. E ele falou que sim, né? Que era um problema de criação. E, inclusive, o Pedro Larroca perguntou se o Patrick poderia jogar no meio, né? Para melhorar essa criação. E o Carille falou que o Patrick pode fazer a função do Pituca, que inclusive ontem, ninguém jogou bem ontem, o único que ainda se salvou para mim foi o Brazão, que não teve culpa no gol, e o lateral esquerdo, que tem aquela garra argentina, garra uruguaia, né, o Escobar, mas do resto, dá para juntar tudo e botar tudo no mesmo saco. Então ele falou que o Patrick poderia jogar na função do Pituca, mas que sim, que o problema foi problema de criação, tá? Teve uma pergunta também, o que fazer, né, após essa derrota, se isso desanimaria o time. Ele falou que não, o time é um time experiente, que já passou por uma situação pior e que não ia causar nenhum tipo de dano, mas queria conversar com o elenco e eu espero que ele faça mudanças para o próximo jogo, né, o próximo jogo com o Guarani, lá em Campinas, o Guarani que vem de uma grandíssima vitória sobre a Chapecoense, tá? Já estou com quase 9 minutos de vídeo, vamos acelerar. Ricardinho Martins perguntou sobre o planejamento do Santos. Se no planejamento do Carille, quando ele faz no começo do ano, tem um jogo que eu posso perder na Vila, pode acontecer, mas que eu compenso fora de casa e tudo. O Carille falou que sim, existe isso no planejamento. Ele sempre coloca no planejamento que podem ocorrer maus resultados em casa. Ele só não esperava que fosse jogando tão mal como jogou ontem contra o Avaí, né? Então ele já contava com uma derrota em casa, mas ele não contava com uma derrota assim, e que ele fez um planejamento com o time, né? Que no primeiro turno o Santos teve 81% de aproveitamento em casa e 40% fora.
né? O Santos não foi 100% em casa, porque teve empate com o Sport e a derrota para o Botafogo, que não foi na Vila Belmiro, mas foi com o mando do Santos, então foi 81% de aproveitamento em casa e 40% fora. E que ele falou para o time o quê? Que ele quer manter os 81% em casa, mas subir o aproveitamento do time fora para 60%. Fazendo isso, o Santos ganha, né? Eu tinha uma previsão de ganhar esse contra o Avaí, eu tinha uma previsão de ganhar os próximos 6 jogos. E praticamente selaria o acesso do Santos. Mas com essa derrota para o Avaí, fica complicado. O Wagner Frederico perguntou novamente sobre o Patrick, né? E perguntou sobre o alto custo do Patrick, e se o alto custo do Patrick não faria com que o Carille não tivesse que escalar, né? Que se isso não incomodava o Carille, o fato de ter um atleta tão caro, né, para o elenco e ele não botar para jogar. E o Carille falou que o custo do Patrick não é problema dele, não é mesmo. Isso é problema da diretoria, do Galo. O Galo é que contratou, o Santos que quis contratar. O problema do Carille é se ele rende ou não rende. O Carille falou que ele treina bem, como outros jogadores treinam bem, como o Sandri, o Rincon. Ele inclusive citou o Bernardo, que ele está contando muito com o Bernardo. Talvez seja o cara que vai melhorar esse meio campo, ou ele ou o Billy Arce, né? E que o problema do custo do Patrick não é dele, e também concordo com ele, né? O Vinícius da Rádio Bandeirantes, né, perguntou se jogar menos vezes na semana reflete em campo, né? Desculpa, o Vinícius do Baixada Esporte. E o Carille disse que em agosto, historicamente, é um mês que tem muitas contusões, né? Ele citou inclusive jogos da Série A, de times da Série A e da Série B, que aconteceu isso. E que sim, que não jogar muitas vezes durante a semana é um fator interessante para descanso do time. Não porque ele vai dar mais treinamento, porque ele não treina, né? O time não treina, só treina uma vez por dia, não treina. E que agora vai numa sequência complicada, né? Porque quarta-feira tem o Guarani e fim de semana tem o Amazonas, se eu não me engano. O Iago Rudá, do GE, perguntou sobre a perda da liderança, né? Porque houve a perda da liderança, e expectativa do Santos para a subida para a Série A. E eu vou juntar isso para vocês da seguinte forma. Ele falou que todos os times, como o Santos, né, como o Mirassol, o Sport, que o objetivo é subir. E que no cálculo dele, quando faltarem 10 rodadas, o Santos já vai estar na Série A. Oremos. Só uma informação para vocês. E eu já vou falar dos 2 jogadores, tá? Não vou esquecer, não. O Santos hoje é domingo, 8 horas da manhã, que eu estou gravando esse vídeo. O Santos hoje é vice-líder do Campeonato Brasileiro da Série B e só tem uma derrota a menos que o Brusque, que é vice-rebaixado. De baixo para cima é o 19º do campeonato. Então a campanha do Santos não é boa, né? Um time que o Carille se gaba de fazer, que tem uma defesa sólida, não pode ter só uma derrota a menos que o Brusque, que é o vice-lanterna do campeonato. Bom, zeramos o jogo. Agora, quem deu foi o Robson do Pode Pá do Peixe, inclusive o Robson que eu encontrei ontem lá na Vila, a gente conversou. Ele fez um short sobre isso, você dá um pulo lá no canal dele, você vai ver. E eu só vou reportar a informação que ele passou e vamos aguardar. Primeiro, Otero. O Otero tinha recebido uma proposta para sair do Santos, do Bahia, e disse não ao Bahia. Tá vendo? É assim que faz. Recebe proposta, não quer, já diz que não joga nas costas do empresário. E o último é o Guilherme. O nosso Guilherme, ele está sendo sondado pelo Clube de Regatas do Flamengo. E aí, torcedor? Se vender o Guilherme, se acontecesse a negociação, que não seja para agora, mas se vender o Guilherme, a gente vai perder um grande atleta, um grande jogador. Apesar do pênalti que perdeu ontem, da péssima partida que fez ontem, é o melhor jogador do elenco do Santos. Tá bom? Então, meus amigos, domingo, curtam o domingo, esqueçam um pouco o futebol, se divirtam com a família. E segunda-feira, amanhã, tem o vídeo da coluna da Dani Devorani. E se tiver mais alguma novidade, a gente entra com o vídeo a qualquer momento, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, deixarem o like. Estamos com o sorteio da camisa.
O vídeo está no canal, eu vou deixar o cardzinho aqui também para vocês clicarem lá. O card aqui, em cima, perdão. Para vocês clicarem lá. Então se inscrevam nesse vídeo, deixem o like e coloquem lá a hashtag Eu Quero Essa Camisa. Quem sabe você pode ser contemplado com uma camisa do Peixão, tá bom? Um abraço a todos, tchau, fui.